Hoje, domingo, dia 4 de julho, a igreja celebra no dia de hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem aos homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Pois isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse texto de hoje, nesse evangelho de hoje, Jesus faz uma pergunta aos homens, aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Aí responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outro ainda diz que é Jeremias ou algum do profeta. Então Jesus lhes perguntou: e vós, os discípulos, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo isso, Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, que não foi um ser humano que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a partir deste momento, Pedro torna-se primeiro Papa. Pedro recebe a chave dos céus e Jesus próprio diz: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que desligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em um texto clássico e fundador, coloca as primeiras pedras do edifício antigo. O alicerce de sua catequese está calcado na pessoa de Pedro. Ali a comunidade reconhece o caminho do discípulo, sua primazia e liderança. Celebrar Pedro e Paulo no dia de hoje é reconhecer as grandes dificuldades do passado da igreja. Eles não são os apóstolos de status. Eles não são aqueles apóstolos que está lá em cima, não sei o quê. Não. Como hoje se apregoa como reconhecimento e glória. Eles são os apóstolos da verdade, como sangue derramado e compromisso de uma igreja ainda em formação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, seguimos os exemplos de Pedro e Paulo no dia de hoje. Sejamos verdadeiros apóstolos de Jesus. Sejamos dignos de olhar para a cruz de Jesus e reconhecer na cruz que Jesus é nosso Rei, nosso Salvador. Na Eucaristia também, durante a missa também, não vamos olhar com indiferença para os nossos irmãos. Não vamos olhar com indiferença para os outros, porque o Espírito Santo defensor está em nós. Mas sim, precisamos estar confessados, precisamos estar dignos de receber essa grande graça que é a Eucaristia, que é o próprio Jesus está num sacrário, todos os sacrários da nossa igreja. Então, meu irmão, minha irmã, nesta linda data, neste dia que comemoramos a solenidade de Pedro e Paulo, sejamos dignos de ser igreja, igreja de Cristo, igreja a qual Jesus entregou a Pedro. Pedro, o primeiro Papa. Daí veio a sequência.
Primeiro Papa veio Pedro, depois outros, e agora estamos com o nosso Papa Francisco, que é um sucessor de Pedro. Respeitamos tudo o que temos e somos. Devemos olhar para nosso Papa Francisco como um sucessor, que foi um sucessor de Pedro, aquele primeiro Papa, aquele que disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Reconhecemos, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus como o Messias, Filho de Deus, aquele que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, porque somos iguais diante de Deus. Somos irmão de Jesus e Jesus é que é o nosso irmão maior. Somos filhos de um mesmo Deus, do mesmo Pai. Que São Pedro e São Paulo nos conceda uma santa semana, uma santa e digníssima paz na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém.